o bem sem olhar a quem é dever cristão. Fazer o bem sem olhar a quem, estendendo a mão. Fazer o bem sem olhar a quem, para andar na luz. Mas o maior bem é levar alguém aos pés de Jesus. Por isso façamos o bem. Jesus nos mandou, mesmo sem olhar a quem, para vivermos na paz do Senhor. Fazer o bem sem olhar a quem é ordem do Senhor. Fazer o bem sem olhar a quem, revelando amor. Fazer o bem sem olhar a quem, para andar com Deus. Mas o maior bem é levar alguém ao reino do céu. Por isso façamos o bem. Jesus nos mandou, mesmo sem olhar a quem, para vivermos na paz do Senhor. Fazer o bem sem olhar a quem temos que ganhar. Fazer o bem sem olhar a quem, para não pecar. Fazer o bem sem olhar a quem, para ser gentil. Mas o maior bem é tirar alguém deste mundo vil. Por isso façamos o bem. Jesus nos mandou, mesmo sem olhar a quem, para vivermos na paz do Senhor. Boa noite com Jesus.
São João capítulo 11. Estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento. Ele tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Senhor Deus, nós inclinamos nossas cabeças, olhando, isto quer dizer, para o pó de onde viemos. Mas nós estamos olhando para cima, porque também viemos de cima. Viemos do Senhor. Pedimos para o Senhor nos ajudar mais esta noite. A palavra é muito importante, porque não é só de pão que vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Nós vivemos por ela e para ela. E é por causa dela que nós estamos aqui. Os louvores, a oferta, a adoração, tudo é culto. Tudo ajuda se prestamos atenção numa letra, no hino. Nós estamos recebendo uma mensagem. Estamos cultuando a Ti. Mas o ofício especial está na pregação da palavra. Em nome de Jesus Cristo, unge com perdão dos nossos pecados. Amém. Assentai-vos. Bom, irmãos, de início pode haver um mal-entendido, e nós entendemos que a mulher que ungiu aos pés de Jesus é Maria Madalena. Agora, nós não podemos dizer que Maria Madalena nunca havia ungido os pés de Jesus. A Maria, irmã de Lázaro, ungiu os pés de Jesus. Isso não quer dizer que Maria Madalena também não teria ungido os pés de Jesus, chorado nos seus pés, não é? Porque aquilo tinha um significado que era de conhecimento das mulheres, das pessoas arrependidas. Era um significado de adoração que não era próprio só de uma pessoa. Não foi próprio só de Maria, irmã de Lázaro. Mas não é bem isso aí. Acontece às vezes o próprio profeta dizer que essa Maria é Maria Madalena. E eu até recebi uma pergunta sobre isso. Não que isso pese na salvação, no rapto. Esse tipo de conhecimento não acrescenta a fé, não traz aprimoramento na igreja. Isto é, quando esse conhecimento parte de curiosidade, especulação apenas da Bíblia. Mas quando a pessoa diz, olha, o profeta diz, e eu creio no que o profeta disse, então já não há jactância, não há arrogância, é a mesma coisa que eu faço. O irmão Branham enganou em algumas referências, é claro que ele enganou, mas sem nenhum peso doutrinário. Em doutrina, o irmão Branham não enganou, porque afinal de contas, ele era homem, memória. Ele disse, olha, algum tempo atrás eu podia guardar as coisas assim, agora eu tenho que anotar tudo. Uma vez ele estava pregando, ele disse que eram 700 lá com Elias, que não se dobraram os pés de Baal. Isso não fez dele um falso profeta, né? Você entende? Ele disse que era 700, mas eram 7.000 ao invés de 700. Você entende que é cabível esse tipo de engano.
Quando ele se enganou e que algum irmão lembrava na hora, ele agradecia, tudo bem. Se não, a mensagem tem que ser traduzida daquele jeitinho. Não pode ser corrigido. Porque foi do jeito que ele falou. Não? Doutrinariamente, também ele falhou. Porque ele tem 3 etapas. Mas lá na frente, Deus o corrigia. Por muito tempo, ele sustentou que a evidência do batismo com o Espírito Santo eram os frutos do Espírito. Mas depois, Deus mostrou para ele que não é. Que é fé genuína na mensagem, na palavra. Então é muito bom quando as pessoas perguntam dentro desse espírito, não é? Maria também é Miriam. No Velho Testamento ela é Miriam. O nome aparece 54 vezes no Novo Testamento. Maria. Maria, Miriam. E se refere ao menos a 6 pessoas diferentes. Uma, Maria, mãe do Senhor Jesus, que desposou-se com José, conforme está escrito em Mateus capítulo 1, verso 18. Vocês que querem anotar. Que é um pouco de Maria hoje, né? Então você anota. Lucas capítulo 1, verso 27. O anjo Gabriel lhe anunciou o nascimento de Jesus. Está em Lucas capítulo 1, verso 26 a 38. Então são episódios, escrituras com Maria. Maria visitou a Isabel, Lucas capítulo 1, verso 39 a 45. Então, envolve o primeiro capítulo de São Lucas. Logo vem o seu cântico, o seu Magnificat. Lucas também, capítulo 1, verso 46 e 55. O Evangelho segundo São Lucas se ocupou bastante com Maria. Lucas 1, verso 39 e 45 foi a sua visita a Isabel, né? Seu cântico foi Lucas 1, 46 e 55. Ela deu à luz o seu filho primogênito em Belém. Ainda São Lucas 2, 4 a 7. Foi o cumprimento do que o anjo lhe disse. Os pastores lhe visitaram em São Lucas 2,16. Os magos o fizeram em Mateus 2,11. Mateus 2,11. Ela foi ao Egito e voltou em Mateus 2, verso 14 a 21. Essa é a Maria, mãe do Senhor, não é? A Virgem Maria. Assistiu um casamento em Caná, em São João, capítulo 2, verso 3. Preocupada com o ministério de Jesus. Maria preocupada com o ministério de Jesus. São Marcos 3, 31. Jesus na cruz entregou-a aos cuidados de João. São João 19, 25 e 27. A última menção dela é em oração com os discípulos no cenáculo. Quer dizer, que Maria estava no Pentecostes para ser cheia do Espírito Santo. É uma dos episódios mais importantes também, né? Ela selou a sua vida, consagrada, dedicada a Deus, ao Senhor, começando por conceber, né, ser a portadora do Filho de Deus, do Deus encarnado, e por último ela encerra a sua jornada na Bíblia, em São João, em Atos 1, verso 14. Isso foi com chave de ouro, né? Então, aí vem a mensagem. Que chave de ouro? Ela passou por tudo isso, sofreu
todo tipo de discriminação, de marginalização até. Ela foi tida como uma mulher marginal à lei, fora da lei de Moisés. Passou por tantas agruras, ela foi perseguida, ainda gestante, grávida, teve que fugir montada no jumento para o deserto. Sofreu demais, novinha ainda. Passou pela cruz, que foi uma contradição muito grande com a mensagem do anjo. Porque o anjo disse que o seu filho seria forte, ia sentar-se-ia no trono de Davi. Mas tudo que ela pôde ver com seus olhos humanos foi contradição. Na verdade, ele curando enfermos, expulsando demônios, ressuscitando mortos, fazendo maravilhas, mas sempre perseguido, nunca se assentando num trono, sem nenhuma ascensão política, religiosa. Então vocês podem ver isso aí, as meninas podem ver, você começa e vamos ver como vai terminar. Porque contradições vêm demais, sofrimentos demais. Mas ela fechou com chave de ouro, não é? Glória a Deus. Ela fechou com chave de ouro dentro da Bíblia. Estava no Pentecostes em oração com os discípulos. Ela ficou viúva, ainda nova, e fechou a sua vida com chave de ouro. Agora vem a Maria Madalena. O substantivo vem de Magdala, de que se deriva o adjetivo Madalena. O substantivo de Madalena é Magdala. Madalena já vem ser um adjetivo. Já está qualificando. Isso não se encontra na Bíblia. Você não vai encontrar isso na Bíblia. Mas é história, é fato. A palavra em Mateus, capítulo 15, verso 39. São Mateus 15, verso 39. É propriamente Magdã. Magdã. São Mateus 15, 39. Jesus livrou-a de 7 demônios. Espera lá. Obrigado. Vamos chegar lá. Muito obrigado, irmão. Então, Jesus livrou-a de 7 demônios. Em Lucas capítulo 8, verso 2. Prestava com outros crentes assistência a Jesus com seus bens. Em Lucas 8, verso 3. Agora, veja como começou a jornada dela. A Maria, a outra Maria, a Virgem Maria, começou pura, marcada também, porque ela apareceu grávida. Fechou com chave de ouro, estando no Pentecostes. Agora essa aqui começa com 7 demônios e entra numa vida desta, prestando assistência a Jesus com seus bens. Vamos até passar a ler essa parte. São Lucas, capítulo 8, verso 3. E algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios.
Então, veja o primeiro versículo. E aconteceu depois disso que andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele, e algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Mas nós vamos já pegando uma grande mensagem a respeito da Virgem Maria, para distinguir Virgem, né? Maria e Maria Madalena. Então ela já estava em outra vida, havia mudado completamente. Ela aparece ao pé da cruz, em São João capítulo 19, verso 25. Ao pé da cruz. São João capítulo 19, verso 25. Junto à cruz de Jesus estava sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria de Cleófas e Maria Madalena. Então tem uma Maria de Cleófas aí já. Já temos 3 Marias já, né? 3 Marias. Ela foi a primeira pessoa a ver Jesus ressuscitado. Veja, a mulher que tinha 7 demônios foi a primeira pessoa a ver Jesus ressuscitado. A primeira. É São João 20. São João 20, né? Verso 14. E tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era. Vamos voltar um pouco. Verso 11. E Maria estava chorando fora junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro. E viu 2 anjos vestidos de branco, assentados onde jazera o corpo de Jesus, uma à cabeceira e outra aos pés. E disseram-lhe eles: mulher, por que choras? Ela lhes disse: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. E tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Disse-lhe Jesus: mulher, por que choras? Quem buscas? Ele, cuidando que era o hortelão, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, disse-lhe: Rabone, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai. Mas vai para os meus irmãos e dize-lhes que eu subo para meu Pai, vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que viram o Senhor e que ele lhe dissera isto. Bom, eu não li na mensagem. Eu ouvi indiretamente de pessoas, notícia de pessoa que conheceu o irmão Branham, conviveu com o irmão Branham. O irmão Branham disse que se Jesus fosse casar aqui na terra, ele se casaria com Maria Madalena. Agora preste bem atenção, né? Vamos ver aí a terceira Maria. É Maria de Betânia, irmã de Lázaro, que agora que nós vamos caminhando para lá, né? Maria de Betânia, irmã de Lázaro e de Marta. Lucas 10, 39. João 11, 2, onde nós lemos. São João, né? Foi. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento. Ele tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Então não temos dúvida que Maria, irmã de Lázaro, ungiu os pés de Jesus. A terceira é Maria, irmã de Lázaro. Agora, aos pés de Jesus está em Lucas. Ela está em Lucas
capítulo 10. Capítulo 10, verso 39. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, sentando-se também aos pés de Jesus, ouvia sua palavra. Marta, porém, estava distraída em muitos serviços e, aproximando-se, disse: Senhor, não se te dá de que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas a uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. João 11, 32, nós já citamos. Agora vamos ver ainda, voltando para João 12, verso 3. Então Maria, tomando um arratel de unguento, de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus, enxugou-lhe os pés com seus cabelos, encheu-se a casa do cheiro do unguento. Agora tem que ler o contexto antes, não é? Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera, e a quem ressuscitara dos mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, que essas eram 3 pessoas, 2 irmãs e um irmão. Então Maria, tomando um arratel de unguento, de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus, enxugou-lhe os pés com seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do unguento. Vamos ver aqui, de acordo com essa ordem, a quarta Maria, que é a mãe de Tiago menor e de José. Assistia à crucificação em Mateus 27, 55 e 56. Nós vamos chegar lá. Mateus 27, 55 e 56. E estava ali olhando de longe muitas mulheres que tinham seguido Jesus desde a Galiléia para o servir, entre as quais estavam Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Veja, então aí já vem a quarta Maria. Assistia à crucificação, presenciou o sepultamento, no mesmo capítulo 27, verso 61. Estavam ali Maria Madalena e a outra Maria sentados defronte do sepulcro. Era a mulher, em Mateus 28, 1, veja, nós sejamos, 28, 1. No fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro. Então, Mateus, que eu disse, era a mulher de Cleopas, isto é, o de Alfeu. São João, capítulo 19, versículo 25, confirma. São João 19, versículo 25. E junto à cruz de Jesus estava sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria de Cleófas e Maria Madalena. E ainda, São Mateus 10, essas Marias, com razão, o mundo está cheio de Maria, né? Maria teve um bom lugar no Novo Testamento. Mateus 10, 3. É muito raro, em português, um artista de novela, de cinema, querer o nome de Maria. Eles têm sempre um nome artístico, né? Felipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, publicando, Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado Tadeu.
Então, São Mateus 10, 3, é isso. Agora vem a quinta Maria, que é a mãe de Marcos, Atos 12, verso 12. Atos 12, verso 12. Você tem que ter cuidado para a igreja não sair de longe e vir ouvir Maria, né? Atos 12, verso 12. E considerando ele isto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. É uma tia, talvez, de Barnabé. Eu vou deixar, vem aqui a sexta Maria, vamos dizer a sexta Maria. Romanos 16, 6. Alguns opinam que esta Maria era a mãe de Marcos. Os Romanos 16, verso 6. Saudai a Maria que trabalhou muito por nós. Referência. Alguns opinam que esta Maria era a mãe de Marcos. Agora, em suma, que em relação a Maria, nós notamos uma coisa seguinte, que nenhuma delas foi citada aqui, muito embora tendo um princípio como a de Maria Madalena, um começo, mas como uma pessoa má, perversa. Maria Madalena chegou ao fim sendo a primeira que viu a Jesus ressuscitado. Não se escandalizou com sua morte, não se decepcionou, não foi embora. Isso quer dizer, ela não teve alguma coisa que chamasse ela a atenção para voltar ao vômito, à vida que ela tinha antes. Isso é tudo. Eu quero ver aqui, São Lucas 7, 38. São Lucas 7, 38. Talvez isso aqui vai esclarecer aquele pontinho, né? Da mulher pecadora. Eu ouvi, lá no tabernáculo do irmão Branham, em Jeffersonville, nos Estados Unidos, eu ouvi o irmão Branham pregando sobre a mulher pecadora, na fita, é claro, né? E ele pregou aquela mensagem todo o tempo chorando, soluçando. A mensagem chama Mulher Pecadora. Eu trouxe, até gravei um pouco. Essa fita, eu não sei onde anda. 7h38, né? E aquele homem a quem haviam... É isso mesmo? Não, Lucas 7... não, tá. Estou lendo o capítulo 8. E estando por detrás a seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, enxugar-lhes com os cabelos de sua cabeça. E beijava-lhes os pés e ungia-lhes com unguento. Quando viu isto, o fariseu que eu tinha convidado, falava consigo, dizendo: se este fosse profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que ele tocou, pois é uma pecadora. É exatamente essa escritura que eu estava querendo. A pecadora que ungiu os pés de Jesus. Então, começando do versículo 36, disse: e rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, ora, uma pecadora, você já sabe, que era uma adúltera, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento e, estando por detrás a seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, enxugar-lhe-os com os cabelos de sua cabeça, beijava-lhe os pés e ungia-lhes com unguento. Quando viu isto, o fariseu que tinha convidado falava consigo, dizendo: se este fosse profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que ele tocou, pois é uma pecadora.
Agora vamos voltar para São João 12. São João 11, né? São João 11. São João 11 e São João 12. Porque aqui o 11 diz: e Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento, e lhe tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Agora, Lucas já provou que ela era uma mulher pecadora, a irmã de Lázaro. E aqui no 12, verso 1 diz: foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera, e a quem ressuscitara dos mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando a ratel de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus, enxugou-lhe os pés com seus cabelos, encheu-se a casa do cheiro do unguento. É por aí que o irmão Breno entrou? Foi? O Jesus foi ungido só uma vez. Ele foi ungido na casa de Lázaro também. Agora, o importante, nós vamos entrar aqui. Nós vamos passar para cá agora. O certo é que, se é a Maria Madalena, se não é, ambas estão na glória. E o importante é nós estarmos lá onde elas estão. Importante. Não é certo? Aquela unção preparava o corpo do Senhor para aquele tremendo batismo. Preparava o corpo do Senhor para enfrentar aquele grande batismo, que por fim ele estava até desesperado para que acontecesse logo. Vinha ungido profeticamente para a sepultura. Ela. Inclusive aquele autor da última tentação, que eu não recomendo ninguém locar essas fitas. Jesus depois voltou para a casa de Marta, e ali então ele se casou com Maria, aqueles filhos, e depois então ele volta para a cruz. Isso foi no pensamento, né? Na imaginação. Mas agora a igreja é que tem que ser ungida. Essas Marias aqui, elas estão falando da igreja. Isso aí agora é que é o mais importante. Por quê? Tem que acontecer, e vai acontecer, o encaixamento da pedra de coroa com essa pirâmide, que por sua vez é construída com esses elementos: fé, virtude, conhecimento, temperança, paciência, piedade, amor fraternal. Então a pedra de coroa é aquilo lá de cima que está escrito amor, Espírito Santo. Sem dúvida alguma, nós dependemos de um batismo. Para mim, particularmente, eu digo que esse acoplamento, dessa pedra de coroa com o corpo, que é constituído dessas virtudes através das eras, a igreja do Senhor Jesus Cristo, já quer dizer
eternidade. Para mim, isso vai acontecer com todo mundo com a sua vida certa. Porque vocês pensam, de que maneira vocês pensam que eu saí daqui domingo à noite, depois do culto? Eu creio que, talvez o irmão Branham pregou a mensagem, no sinal, ele pensou que todo mundo tinha entrado em desespero, depois ele falou, eu pensei, ninguém estava desesperado. A gente foi para casa, ver televisão, foi brigar, contender e outras coisas, depois da mensagem. As pessoas ainda vão orar simplesmente pelos seus problemas pessoais, sentimentais. Então, não. Mas, na verdade, eu acredito que muitos voltaram desesperados. Normalmente, os mais sensíveis. Normalmente, os que estão vivendo mais perto de Deus é que voltam mais desesperados. Os que têm mais do Espírito. Desesperados não são propriamente os errados. Porque não tem ninguém mais errado do que o que tem o Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo nunca diz que tem o Espírito Santo. E ele é tão santo que falaram o que não convém. Gente, nós estamos vendo aí São Paulo dizendo, irmão Branham falando dessas mulheres paloureiras, conversadeiras, que não para dentro da igreja, não vai para lá e para aí, conversa, parece que tem uma doença. Paulo está falando isso. No tempo de Paulo haviam as tais. Não sei se alguma delas chamava Maria também. É porque tinha muito Miriam, né? Mas nada disso muda. Não vai mudar, não. Não pense que vai mudar uma mensagem de casamento, porque elas vão continuar cortando seus cabelos. Nós não vamos mudar. Você ouviu aqui que a mulher que não é virtuosa, ela é apodrecimento para os ossos do homem. Isso aí fala da árvore genealógica dele. É apodrecimento da sua família, dos seus filhos, da sua continuidade. Os filhos podres. A estrutura está podre, está fraca demais. É isso que... Agora, quem pode ver isso à luz da verdade somos nós. Não vai pensar que o mundo lá de fora... Um pastor batista, presbiteriano, domingo à noite, seria chamado no escritório e despedido. Simplesmente está aqui suas contas. Talvez ele nem terminasse de pregar. Ele não podia nem terminar. Agora, essa análise deve nos levar realmente a um agradecimento, a uma gratidão. Isto por quê? Por que um povo voluntariamente, na era de direito dos povos, sai de casa com todo sacrifício para ouvir e continua ali? É porque é filho. São filhos. São filhos. É porque nós somos filhos. Porque senão, nós não estaríamos aqui, começando por mim. Eu já não estaria aqui mais nunca. Há muitos anos que eu não estaria aqui mais. Se você suporta, se você sofre, eu te diria, eu já teria saído muito primeiro que você. Mas acontece que você é uma filha, você é um filho. Mas
a coisa tem passado por um endurecimento. Elas vão continuar cortando seus cabelos, irmão Branham? Sim. Ele chegou a desafiar uma irmã, dizendo: irmã, se você... Aquela irmã disse: olha, tem irmãs aí vestindo de uma forma que mostra seus joelhos. Se fosse só os joelhos. Ela não pode nem fazer assim com o braço, que vê tudo lá dentro. Ele disse: irmã, se você encontrar uma forma melhor, você me ensina. Ele disse: eu prego aqui há 30 anos. Quer dizer, mulheres vendo, ouvindo o irmão Branham pessoalmente. Agora, quanto mais através de um pastor enrolado. Quanto mais através de um evangelista, do pastor. Bom, aqui o pastor, eu sei da vida dele, sei da vida da mulher dele, sei da vida das filhas, dos filhos dele. Aquele outro também eu sei, aquele outro também eu sei, aquele outro também eu sei, e elas acabam sabendo da vida de todo mundo. Eles. É verdade. Queira ou não queira, tem que saber. Essa é a era do saber. Agora ali não, era o irmão Branham pregando, pessoalmente, revelando vidas, câncer e coisa e tal. Ele disse: ainda temos aqui irmãs que cortam seus cabelos. E você sabe quem sofre? Essas pobres num sentido, né? Pobres num sentido, no outro são ricas, de irmãs que passam essa desventura tremenda, essa circunstância de ter que cortar seus cabelos para o controle de vida. Controle de vida. Essas é que sofrem. Elas estão matando os cabelos de forma tal que nunca mais cresçam. É isso que está acontecendo. E vai assim, prosseguindo. Agora, não falando dos homens, não falando de mim, não falando dos diáconos, não falando... Mas é por quê? Ela apodrece os ossos. Essa pedra não encaixará aí embaixo, nesse fundamento do fundo, tampouco encaixará no segundo fundamento, ou no terceiro fundamento. Ela não vai encaixar lá embaixo. No primeiro fundamento, que é fé. Ela não vai encaixar no segundo, que é virtude. Ela não vai encaixar no terceiro fundamento, que é conhecimento. Nem na temperança, nem na paciência, nem na piedade. Veja onde ela vai encaixar. No fundamento de cima. Quando todo edifício houver sido enquadrado a pedra. Então, indubitavelmente, isto quer dizer, sem dúvida alguma, esse encaixamento é sobre um povo, sobre uma igreja que entrou na fila, que entrou em ordem. Suas vidas vão ter que entrar em ordem. Sua vida conjugal vai ter que entrar em ordem. A sua vida. Os seus filhos terão que entrar em ordem. A menos que estejam fora da pirâmide. Eu estou me referindo à igreja pirâmide. A igreja pirâmide, que por sua vez vai afinando, e veja como chega lá em cima. E Jesus não pode vir, veja, ele está dizendo isso em perguntas e respostas, número 2, parágrafo 120. E Jesus não pode vir até que a igreja, um corpo de crentes e um ministério, que uma vez ele deixou, terá que ser o mesmo. Olha, então são Marias, é a Madalena, é de Betânia, é a irmã de Lázaro, é a pecadora, não importa.
Tinha certos demônios? Não importa. Não importa. É um corpo de crentes e um ministério da mesma forma que ele deixou. Hebreus 11 diz, para que não fossem aperfeiçoados sem nós. Hebreus 11, verso 40. Eles têm que ter este ministério para ressuscitar aos luteranos. Veja, essa igreja pirâmide, quanto mais para solucionar um problema, nós estamos sem visão para enfiar a linha na agulha. Eu preguei uma mensagem uma vez, a agulha de minha avó. Essa fita foi extraviada para Curitiba. Eu lamento porque dificilmente eu prego uma mensagem, repito uma mensagem, prego como foi a primeira. Mas o nosso problema ainda, enfiar a linha numa agulha é problema para nós. As mínimas coisas são problemas para nós. Gente, se para solucionar um pequeno problema, às vezes dá ataque histérico, e contenda, e gritaria, e um irmão fere o outro. Ainda hoje eu estava dizendo para um irmão, na hora do negócio, falei, irmão, olha, é por isso que eu não gosto de fazer negócio com o irmão, porque sempre na hora, então tem um detalhezinho que pode entristecer. Então vamos fazer o seguinte, nós somos maiores do que o problema. Vamos solucionar esse problema aqui, porque nós somos muito maior do que esse problema. Mas se a gente não tiver cuidado, a gente fica menor do que o problema. O problema se agiganta. E nós próprios, nós mesmos, agigantamos os problemas. Nós os fazemos crescer. Nós aumentamos as coisas. Um dos grandes problemas que está matando, tirando felicidade conjugal, tirando prazer da mulher, do homem, tirando paz, é a falta do relax. Ninguém relaxa. Até para dormir com os dentes cerrados. E como é que pode essa gente chamar até os luteranos, gente que morreu há centenas de anos? Você viu por onde é que nós vamos? Isso aqui não é lógica, não é mensagem lógica. Estudo lógico da mensagem. Não é lógico. Nós vamos, como eu disse domingo, nós vamos partir para encarar essas coisas como elas são realmente. Vamos ver o que vai dar. Vamos ver o que vai dar. Então não tem ninguém aqui maior que ninguém. Nós nos reunimos para que Ele fale, Ele nos instrua, Ele nos advirta, Ele nos considere como filhos e nos açoite. É isso. Agora, até quando é só apanhar, só menino, só consertar. Irmão, para de conversar demais. Irmã, Irmão, olha o cabelo. Irmã, olha isso, olha essa saia, olha isso aqui. Até quando? Senão, não. Eles têm que ter esse ministério para ressuscitar os luteranos. Você vê lá em Apocalipse 10,
Apocalipse 10, que João engoliu o livro, comeu o livro, era doce na boca, amargo no ventre, e lá ele diz assim: importa que profetizes novamente a reis, às nações, importa. João é tipo infalível da noiva de Jesus Cristo. Ele gozava do melhor relax com Jesus, ele reclinava no seio de Jesus. Ele escutava as pancadas do coração de Jesus, pulsar. Pum, 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 pum. O livro é doce na boca, amargo no ventre, na vida. A mensagem é gostosa para quem gosta, para quem é revelado. Mas você sabe como é que é na vida. Quando isto vier, quando essa parte onde se congregarem as águias, onde estiver o corpo morto, ali se juntarão as águias. Era a pergunta. É justo, perfeito. Espero que isso haja respondido a pergunta. É exatamente isso. As águias vão juntar. E ela não terá nenhum problema. Quando uma igreja puder chamar gente que já morreu há centenas de anos, o que é para ela um tumorzinho, uma dor de dente, uma diabetes, um coração dilatado, perfurado? O que é isso para ela? Já o tempo foi embora com as Marias, né? E isso aqui é tão gostoso, mas leva mais tempo. Como é que faz? O relógio mandou parar. Vamos parar? Os manos estão ali, ó. Porque agora que está começando, né, mano? Eu tenho que fazer com a Moelisa. Eu sou ele! Envolve uma coisa muito importante, essa coluna de fogo. Ele disse, porque eu estava comentando outro dia, nós não temos uma noção perfeita do que foi o ministério do irmão Branham. Por mais que você pense que foi grande, você multiplica isso por milhares de vezes. Não havia livro no mundo que coubesse escrever o que Deus fez através do irmão Branham. É a grandeza. Morreu novo, com 56 anos, ministrou 33 anos, mas pouco tempo, foi muito curta a passagem do irmão Branham por aqui. Mas não existe noção perfeita na nossa mente, por mais que creiamos. Ele é aquele que Jesus disse, se possível, que crê em mim fará as mesmas obras, se possível as fará maiores. Então o povo tinha razão de dizer, perguntar se ele era Cristo. Ele disse, não, eu não sou ele, sou seu servo. E a coluna de fogo não é ele. Ele está na forma de espírito. Vem, o que estava sobre o Filho do Homem, e agora tem vindo para ungir filhos do homem, no plural. É unção. Inconfundível. Satanás a conhece de longe. Para ungir filhos do homem, para trazer outra vez um ministério exatamente igual como ele disse que seria, para assim unir-se a cabeça, que é a pedra de coroa, e o resto do corpo. Então, nessa igreja ali não haverá casamento errado, não haverá discórdia, é tudo perfeição.
Potencialmente, isso se trata do milênio. Se nós não temos coragem de dar passos aqui, que exigem de nós ousadia, intrepidez, gente, olha lá, o passo para aquilo ali talvez não seja muito fácil. Ele disse, há uma dor como dor de parto. Porque a igreja terá dor de parto. Ela tem que dar à luz o filho. E não é parto sem dor. É parto natural, com dor. Vamos só mais um pouquinho aqui. Agora, no dia de Pentecostes, ele desceu. É isso, a igreja está precisando realmente dessas substâncias, não é? No dia de Pentecostes, ele desceu, essa coluna de fogo se espalhou nessa forma, e línguas de fogo se assentaram sobre cada um deles, não suas línguas, mas línguas de fogo, pousaram sobre cada um deles, um grupo escolhido e selecionado. Não dá para comentar mais por causa do tempo. Um grupo escolhido e selecionado. Nem todos ficaram. Muitos estiveram lá, muito mais do que 120. Ah, não, mas já cumpriu, coisa e tal, e eu ficar aqui, quem sabe uma irmã se desentendeu com a outra lá, e coisa e tal, e foi embora. Ah, eu não vou lá mais não. Né? Mas 120 ficaram. Então eles foram escolhidos talvez por si próprios, pela perseverança. Quem que escolheu lá para Gideão? Os 300. A própria atitude deles, a maneira de beber água. Então não foi Pedro que escolheu, não foi João, só você fica, você vai embora, você fica, você vai embora. Não, por si eles foram, com motivos, com razões, foram indo embora. Então ficaram só eles, porque realmente eles eram escolhidos. Aqueles sim, eles foram escolhidos e selecionados, identificados por essa coluna de fogo, mostrando que Deus espalhou a si mesmo no homem. Não captam? Deus, o Logos, se derramou no homem. Então nós vemos de unção de Maria ungindo o corpo de Jesus, pecadora ungindo o corpo de Jesus. Agora nós estamos pensando, é Jesus ungindo o corpo dela. Aprendemos que elas saíram da puberdade, da infância e foram até ao Pentecostes. Essa é a razão pela qual ele disse, as obras que eu faço, vós também as fareis. Agora sei que King James, que é o rei Tiago, essa tradução nossa aqui é de King James, que é rei Tiago, diz maiores, porém a tradução correta que há é mais que estas vós fareis. Deus foi contido e confinado num homem, Jesus Cristo. Porém agora ele está contido e confinado em toda a igreja universal do Deus vivo. Deus foi contido e confinado num homem, Jesus Cristo. Porém, ele está contido e confinado em toda a igreja universal do Deus vivo. Não dá, às vezes a gente pega a coisa sem querer, eu vou saltar aqui, não é esnobando, não são argumento, não é isso, vocês entendem que não é, é que faz pena, mesmo que quando a gente começa assim, a palestra é uma das coisas melhores que existe no mundo, e quando começarem a se congregar, então os que vivemos e ficarmos seremos transformados. Você vê que não tem lógica aqui, análise lógica aqui. Estes corpos mortais não verão morte, porém de repente haverá como que um súbito impulso que passará sobre nós e você será transformado. Tornará como foi Abraão, de um velho a um jovem. Está na pergunta e resposta número 1, parágrafo 58.
Perguntas e respostas número 1, parágrafo 58. Portanto, vocês que são velhos, não precisam ficar tristes, não. Tornará como foi Abraão, de um velho a um jovem. Tem tanto velho aí que quando eles ficarem novos, ele vai dizer, por que eu não estava com ele? Né? Por que eu não dei o novo? De um velho a um jovem. Que é essa transformação súbita? Que é? E depois de um tempo você estás viajando como o pensamento. Então podes ver aos que já estão ressuscitados. Que hora! Então nos reuniremos com eles e depois seremos arrebatados com eles para receber o Senhor nos ares. Aqui, eu vou só dar a referência. Veja, desespero, parágrafo 48. Mensagem de desespero 48. É 48. Logo à conclusão de cada mensagem, vemos a obra do Espírito Santo descendo visivelmente ante as pessoas e ainda se tem deixado fotografar várias vezes. Temos visto isto operando, mostrando que não é obra de homem, não é somente algum pregador, não é certa congregação, porém é o Espírito Santo mostrando a mesma coisa que mostrou quando morava no corpo do Senhor Jesus Cristo, porém agora está morando no corpo da sua noiva. Porém agora está morando no corpo de sua noiva. O alabastro, o unguento é este. Agora, isto deveria nos levar ao desespero. Todos aqueles de Israel que viram a mão de Deus nessa noite de comunhão, eles o tomaram em desespero porque sabiam que algo estava por suceder. Recordem, a vinda do Senhor será uma saída súbita e secreta. Súbita e secreta. Ele virá como ladrão de noite e levará sua noiva, e só o pensar que alguém desapareça de repente, até poderia ser alguns membros de nossa própria família, e nós hajamos ficado atrás. Isso nos deveria levar ao desespero, para que pela graça de Deus não sejamos deixados atrás. Mas vocês viram uma coisa tremenda domingo? Que uma vez Ló estava num extremo, Abraão no outro extremo. E justamente por Abraão estar em outro extremo, completamente fora, não tinha nenhum sentimento por sodomitas, foi que ele pôde livrar o seu sobrinho Ló daqueles 5 reis. Mas nós entendemos que nós, os pais, nós nos comprometemos e nos envolvemos com tudo quanto é coisa de filho, e por isso depois nós não podemos salvá-los, libertá-los, porque nós vamos presos com eles. Nós vamos presos nas circunstâncias deles. É tão difícil, não é? Mas é isso mesmo. Pelo menos Deus se agrada quando nós estamos reconhecendo isso. Ele agrada demais quando a pessoa não enfraquece, não sai murmurando, não sai blasfemando e não sai desanimada. Dizer, isso é verdade, e não importa, eu morro aqui, meus ossos serão encontrados aí, pronto. Para onde iremos nós? É difícil comer carne, beber sangue, mas para onde iremos nós? Daqui eu não saio, pronto. Isso agrada a Deus. Se há uma coisa que anelo, Senhor, é não ficar para trás. E, para terminar, 3 classes de crentes. Também, essas 3 classes de crentes, meu Jesus, olha aqui. Quanto mais quando vermos que estamos nesta era e que estas coisas têm que ser assim, eu certamente creio que quando esta noiva eleita, chamada e posta no livro da vida, então virá um estrondo do céu, que infundirá um tremendo batismo do Espírito Santo nesta noiva, a tal ponto que a tirará da terra no rapto. Deus o tem prometido. 3 classes de crentes, parágrafo 48.